Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante aqui no vídeo, que é sobre pré-diabetes. O pré-diabetes nada mais é do que uma condição que precede o diabetes, que é uma doença onde nós temos um descontrole metabólico do açúcar no nosso sangue. Esse açúcar ele fica tão alto que o nosso corpo não dá conta de controlar, seja porque o paciente tem resistência à insulina, seja porque ele tem uma diminuição na produção de insulina, podem ser vários fatores. Mas você sabia que tem como reverter o pré-diabetes? Sim, se você está com um quadro de pré-diabetes, com alteração nos seus valores de hemoglobina glicada, de glicemia nos seus exames, não é o fim da linha para você. Tem como você desempenhar algumas coisas ali, algumas mudanças no seu estilo de vida que vão ajudar a reverter esse quadro e você não entrar em um diabetes. Então, se você quer aprender sobre essas dicas que eu vou passar aqui para você, fica ligado até o final do vídeo. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e esse é mais um vídeo sobre saúde aqui do meu canal. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples, se inscreve no canal, deixa seu curtir e comentário que são muito importantes. Além disso, não se esquece de ativar o sininho de notificações. Assim o YouTube entende que você tem interesse em saúde e ele vai continuar te entregando meus vídeos. Vamos partir para as nossas dicas logo de cara, porque eu não quero enrolação. A primeira dica que eu tenho para vocês é de tentar reduzir o estresse. Isso mesmo, o estresse. Eu não sei se você sabe, não sei se você já ouviu falar, mas o estresse é um tipo de efeito que pode causar várias doenças no seu corpo. É o que a gente costuma chamar de fator de risco. Esse fator de risco é tão importante que ele pode causar tanto diabetes como pressão alta, pode predispor a AVC ou AVE, que é aquela doença cerebral muito grave e aguda, pode predispor ao infarto, formação de placa de gordura nos nossos vasos, um monte de doenças. O estresse ele é tão perigoso porque ele pode aumentar alguns hormônios no nosso sangue e desregular um monte de função. Um hormônio muito importante que a gente produz quando a gente está estressado é o cortisol. É um hormônio produzido numa glândula que está em cima do nosso rim, chamado glândula suprarrenal. Essa glândula, ao produzir cortisol, ela tenta acalmar o nosso corpo, porque ela consegue aumentar o nível de açúcar, mobilizar gordura no nosso sangue, porque isso vai dar o mesmo efeito de ter comido ali um chocolate, de ter comido uma picanha, por exemplo. Sabe aquela tranquilidade que você sente depois do almoço, porque você comeu, tá com a barriga cheia? Pois é, o cortisol ele tenta fazer o mesmo efeito, justamente porque você estava estressado e você precisa se tranquilizar para não morrer de estresse. Só que cronicamente, estresse toda hora, todo dia, vai fazer o que no seu corpo? Você vai estar com o nível de açúcar o tempo todo muito alto, um monte de gordura viajando pelo sangue e isso vai fazer o seu corpo ficar todo disfuncional. Você vai desenvolver resistência à insulina, você vai começar a ter placa de gordura nos seus vasos, predispondo a pressão alta, a infarto, a AVC. Então, evitar estresse é muito importante. Segunda dica aqui para você poder reverter o pré-diabetes é de reduzir o peso. Se você é um paciente obeso ou um paciente com sobrepeso, a redução de peso vai ajudar bastante a você controlar o seu pré-diabetes e talvez reverter esse quadro. Olha só, se você já é um paciente obeso, existe uma chance muito grande de você já estar com resistência à insulina. Principalmente se você já está com essas lesões que estão aparecendo na pele aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o que a gente chama de acantose nigricans. Alguns pacientes, inclusive, começam a desenvolver essa acantose um pouco depois de começar a tomar medicamento, mas outros pacientes já desenvolvem ela muito antes. Antes de começar o tratamento, antes de consultar um médico, já começa a aparecer essas manchas aveludadas em várias regiões ali da axila, da região do pescoço, regiões com dobras como um todo. Isso já é um sinal de que o seu corpo não está funcionando direito, que a resistência à insulina está pronta no seu corpo, já está toda alterada e que o diabetes vai começar a se estabelecer. Agora, se você ajudar na perda de peso, essa perda de peso vai fazer com que a resistência diminua, a insulina, que é um hormônio natural do nosso corpo, vai começar a funcionar tranquilamente e você vai estar revertendo o quadro do pré-diabetes. Mas é importante você sempre tentar cuidar o peso. Não adianta você emagrecer ali, por exemplo, por 4 meses e depois você engordar de novo tudo que você tinha emagrecido, porque aí a resistência ela vai voltar, o diabetes ele pode vir com um pouco mais de força, inclusive, então é bom tomar cuidado. Outra dica que eu tenho para vocês, e é muito importante e é clássica, é de reeducar a sua alimentação. A reeducação alimentar é muito importante, seja para você melhorar as funções do seu corpo, quanto para tentar reverter o pré-diabetes. O pré-diabetes ele pode ser revertido quando você começa a melhorar o que você come, seja aumentando o consumo de fibras, aumentando o consumo de frutas, diminuindo o consumo de alimentos rápidos, gordurosos e fritos
frituras, muito importante reduzir as frituras. Sabe aquela coxinha tão gostosa, aquele pastel tão gostoso? Pois é, vai ter que diminuir, vai ter que retirar se você está preocupado com sua saúde. É muito clássico sempre aparecer alguém comentar aqui nos vídeos e falar: ah, mas a partir de agora não dá para comer mais nada, porque tudo causa doença. Pois é, se você parou num vídeo que eu tô falando de colesterol alto, que eu tô falando de diabetes, que eu tô falando de pré-diabetes, provavelmente é porque você tá sofrendo disso. Se você quiser reverter e voltar a ter saúde, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você só tá doente porque você estava fazendo alguma coisa com o seu corpo, com a sua alimentação, que acabou causando a doença. Logo, é bom a gente tentar mudar o nosso estilo de vida para poder favorecer e facilitar o nosso corpo de voltar a ter saúde e a gente viver tranquilamente sem ter que viver tomando remédio. E falando em tomar remédio, aqui vem uma dica de ouro para vocês. Sigam as instruções dos seus médicos. É muito comum ouvir em consultório, aqui no canal do YouTube também tá lotado de informação, de comentário desse jeito, de paciente que fala: ah, eu tava com medo de tomar o medicamento que o doutor fulano me passou. Eu já tive paciente, por exemplo, que falou: eu não tô tomando esse remédio porque me falaram lá no meu bairro que esse remédio faz mal, né? E o médico prescreveu há 2 meses atrás, o paciente não tomou e agora ele tá pior. Então, siga as instruções do seu médico. Paciente pré-diabético muitas vezes tem indicação para já começar a tomar remédio. E eu já comentei isso no canal algumas vezes. Tem um estudo que foi feito chamado DPP. Esse estudo ele estudou, como diz o nome, alguns pacientes pré-diabéticos. E eles perceberam que quando a gente unia reeducação alimentar, exercício físico e medicamento para diabetes, no paciente pré-diabético, a redução do nível de açúcar era muito importante. Alguns pacientes nem chegavam a se tornar diabéticos. Então, você poder consumir o medicamento quando o seu médico te indica é muito importante para você evitar o seu quadro de avançar. Muitos pacientes falam: ah, mas qual que é a diferença? Se eu vou ter que tomar medicamento para diabetes e eu sou pré-diabético, não é a mesma coisa do que já ter diabetes? A resposta é não. Quando você tem diabetes, você tem chance enorme de ter complicações. Cetoacidose diabética, que é muito grave, inclusive eu já comentei aqui no canal que infelizmente eu tive um primo que faleceu disso. Você vai ter problemas renais, problemas oculares, inclusive alguns pacientes perdem a vista, eles não conseguem ver mais nada, a visão acabou, porque tem um descolamento de retina, começa a ter um monte de alteração ali na retina, que é a região do olho que a gente enxerga, então tem complicação. Quando você é pré-diabético, não existe isso. Então, é bom você se cuidar enquanto você ainda é pré-diabético. E a última dica que eu tenho aqui é óbvio, eu já até citei na dica anterior, é de praticar atividade física. Você não vai fugir da reeducação alimentar, você não vai fugir do exercício físico. Em qualquer vídeo que eu vier falar aqui para vocês sobre saúde, você tem que praticar exercício físico, você tem que reeducar a sua alimentação se você quiser ter saúde. Quando a gente fala de praticar exercício físico, é aquela dica de sempre: 150 minutos de atividade física, seja de caminhada ou algum outro esporte. Mas a caminhada não tem que ser tão lenta, você não pode caminhar como se você estivesse dando só um passeio no parque olhando para a paisagem. Você tem que caminhar como se você estivesse indo atrasado para sua aula, para o seu trabalho, ou quando você está com aquela dor de barriga e você corre para o banheiro. Então você tem que andar um pouco mais rápido que o normal. Além disso, 2 dias da semana seria o ideal que você pudesse praticar atividade muscular, como eu já comentei algumas vezes aqui. Então o ideal é 150 minutos de atividade física por semana, sendo 2 dias na semana atividade muscular. Se você seguir essas dicas que eu passei, eu tenho certeza que você vai ter uma redução muito significativa do seu açúcar no sangue. Eu não prometo que você vai sair totalmente da sua resistência à insulina, do seu quadro de pré-diabetes, porque é importante saber que o diabetes tem um componente hereditário, ou seja, genético. E esse componente genético pode ser mais forte em algumas pessoas e menos em outras. Então, nas pessoas onde esse componente genético é menos intenso, é mais fraco, o quadro pode ser revertido muito mais tranquilamente. Agora, em pessoas que têm um componente genético muito poderoso, é um pouco mais complicado, mas não é impossível. É só você se empenhar em cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, evitar de tentar cometer deslizes ali na sua reeducação alimentar, que isso vai dar certo. Acredita, é sempre importante você ter fé na sua melhora, porque ela vem. Existem estudos que falam sobre a importância de você acreditar na sua melhora. Isso realmente vai ajudar o seu organismo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Antes de ir embora, eu gostaria que vocês deixassem os seus comentários ali embaixo. Se você
assistiu esse vídeo e vai seguir essas dicas, volta daqui a alguns meses me dizendo o que aconteceu, como tá o seu açúcar no sangue, se tá controlado, se você tá se sentindo melhor, se você perdeu peso, me deixa informado porque isso vai ser muito bom para as pessoas que estão querendo também seguir as dicas, mas estão ali com um pouquinho de dúvida, será que vale a pena, será que não vale? É importante você deixar o seu comentário ali, isso vai animar outras pessoas. Além disso, não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguma outra pessoa que você sabe que tá passando por problemas de saúde. Tenho certeza que vai ajudar ela. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado para vocês, pessoal, 2 vídeos aqui do lado. Um vídeo justamente sobre diabetes. Eu comentei sobre os sintomas de um quadro para paciente diabético. Em outro vídeo eu falei sobre complementos que um paciente pode utilizar para tentar diminuir o açúcar no sangue dele. Fica de olho. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!